Você já ouviu falar da história de Diná, a única filha de Jacó? Um acontecimento trágico marcou sua vida e desencadeou uma vingança brutal que mudou para sempre a história de Israel. O que começou como um encontro entre povos vizinhos terminou em um dos massacres mais chocantes do Antigo Testamento. Mas por que essa história foi registrada na Bíblia? Qual o propósito desse relato? Hoje você vai conhecer essa história em detalhes e entender como a honra, a justiça e a vingança moldaram o destino de uma nação. Será que os irmãos de Diná fizeram o que era certo? Ou foram longe demais? Para entender essa história, precisamos conhecer o contexto em que ela aconteceu. Diná era a única filha de Jacó com Lia. Diferente de seus 12 irmãos, que formariam as tribos de Israel, pouco se fala sobre Diná na Bíblia, exceto por esse evento que mudou sua vida e a história de sua família. A sociedade daquela época era extremamente patriarcal. As mulheres não tinham liberdade para tomar decisões sobre seu futuro e sua maior preocupação era preservar a honra da família. Um escândalo envolvendo uma mulher não era apenas um problema pessoal, era um assunto que afetava toda a comunidade. Jacó, o pai de Diná, era um homem escolhido por Deus. Ele recebeu a bênção de Abraão e Isaque e tinha um papel fundamental no cumprimento das promessas divinas. Mas apesar de ser um homem de fé, sua família enfrentava muitos conflitos internos. Seus filhos eram temperamentais e carregavam dentro de si uma mistura de ambição, ciúme e sede de justiça. Foi nesse cenário que Diná, já uma jovem, decidiu sair para conhecer as filhas da terra, ou seja, as mulheres que viviam na região de Siquém. Essa era uma cidade habitada pelos heveus, um povo que não seguia os mesmos costumes e leis dos descendentes de Abraão. Parece um ato inocente, certo? Mas naquela época, uma mulher saindo desacompanhada já era algo arriscado. Foi durante esse passeio que Diná encontrou Siquém, filho de Amor, o príncipe da terra. Siquém era um homem influente, alguém acostumado a ter o que queria. E assim que viu Diná, sentiu-se fortemente atraído por ela. Mas o que aconteceu a seguir é um dos pontos mais controversos dessa história. A Bíblia nos diz em Gênesis 34:2, e viu a Siquém, príncipe daquela terra, e tomou-a, e deitou-se com ela. Esse versículo tem sido debatido ao longo dos séculos. O que realmente aconteceu? Foi um ato de violência, onde Diná foi forçada contra sua vontade? Ou foi uma relação consensual, mas que, por ter acontecido fora dos costumes hebraicos, trouxe grande desonra à família de Jacó? Independentemente da resposta, o fato é que Siquém, depois desse encontro, não tratou Diná como algo passageiro. Pelo contrário, ele se apaixonou profundamente por ela e quis torná-la sua esposa. A prova disso está em Gênesis 34:3-4. E apegou-se sua alma a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem, e falou afetuosamente à jovem. Então disse Siquém a Hamor, seu pai: toma-me esta jovem por mulher. Siquém estava disposto a fazer tudo para se casar com Diná. Ele pediu ao seu pai, Hamor, que negociasse com Jacó para que o casamento acontecesse. Além disso, ofereceu pagar qualquer dote que fosse pedido. Mas será que isso era suficiente para resolver a situação? Na cultura daquela época, uma mulher que perdesse sua virgindade antes do casamento, independentemente das circunstâncias, ficava desonrada. Mas a questão não era apenas sobre Diná. Para seus irmãos, aquilo foi um ultraje à honra de toda a família. E a vingança já começava a tomar forma. Quando Jacó soube do ocorrido, ele permaneceu em silêncio. A Bíblia não nos dá uma explicação clara para sua reação, mas podemos imaginar a dor e o conflito que ele sentiu. Seu amor por Diná era profundo, mas ele também sabia que, como patriarca da família, ele deveria manter a paz. No entanto, o silêncio de Jacó só alimentou a raiva de seus filhos. Simeão e Levi, 2 dos filhos de Jacó com Lia, não conseguiam aceitar a humilhação que sua irmã havia sofrido.
Para eles, era uma questão de honra, e para restaurá-la, a vingança parecia ser a única opção. Mas o que se seguiu foi uma trama calculada e enganosa. Quando Siquém e seu pai Hamor vieram a Jacó para negociar o casamento, Simeão e Levi, com um plano em mente, responderam com astúcia. Eles disseram que concordariam com a união de Siquém e Diná, mas apenas sob uma condição: que todos os homens da cidade de Siquém fossem circuncidados. Essa condição, aparentemente simples, era uma tentativa de enganar os habitantes da cidade, deixando-os vulneráveis para o ataque. Os heveus, sem perceberem as intenções dos filhos de Jacó, concordaram. Siquém, ainda apaixonado por Diná, não hesitou em fazer o que fosse necessário. Ele e seu pai, Hamor, convenceram todos os homens da cidade a se submeterem à circuncisão. A cidade inteira concordou com a proposta, acreditando que essa seria a chave para resolver o conflito e permitir o casamento. Mas o que eles não sabiam era que essa decisão os tornaria alvos de um ataque devastador. O plano de Simeão e Levi estava em andamento e a vingança estava prestes a ser executada de maneira brutal. Gênesis 34, 13 e 17 registra a conversa dos filhos de Jacó com Hamor e Siquém, onde eles enganam os heveus. Então os filhos de Jacó responderam a Siquém, seu pai, com engano, e falaram, porquanto havia contaminado a Diná, sua irmã. Mas o que ninguém imaginava era a violência que se seguiria. O engano de Simeão e Levi foi um ato de justiça aos olhos deles, mas também foi um ato de traição para aqueles que confiaram em suas palavras. A tensão estava no auge e o massacre de Siquém estava prestes a acontecer. O dia chegou. Após a circuncisão de todos os homens de Siquém, uma dor intensa e debilitante os havia deixado vulneráveis. Era o momento que Simeão e Levi aguardavam, a oportunidade para cumprir sua vingança de maneira implacável. 3 dias depois da cirurgia, quando os homens da cidade estavam no auge da dor e da fraqueza, Simeão e Levi, armados com suas espadas, entraram na cidade com um único objetivo: a vingança. Eles atacaram os homens de Siquém com uma brutalidade feroz, matando todos sem piedade. Não apenas Siquém e Hamor foram mortos, mas todos os habitantes masculinos da cidade caíram diante da fúria dos filhos de Jacó. A cidade, até então um local de comércio e convivência pacífica, foi transformada em um cenário de carnificina. Mas o massacre não parou por aí. Após eliminar os homens da cidade, Simeão e Levi tomaram as mulheres e crianças como cativas. O saque foi completo. Bens, animais, riquezas, tudo foi levado pelos filhos de Jacó. A cidade que antes vivia tranquila sob o governo de Hamor. E Siquém foi deixada em ruínas, com apenas sobreviventes entre as mulheres e crianças que foram arrastadas para a servidão. Porém, a reação de Jacó não foi a que os filhos esperavam. Ele não demonstrou orgulho ou aprovação pela ação sangrenta de seus filhos. Pelo contrário, Jacó ficou profundamente preocupado com as consequências de seus atos. Ele temia que outras tribos se unissem contra ele e sua família, e que essa vingança colocasse em risco a segurança de todos os israelitas. Em Gênesis 34:30, Jacó expressa sua preocupação. E disse Jacó a Simeão e a Levi: Vós me trouxestes o cheiro de infortúnio, tornando-me odioso aos moradores da terra, aos cananeus e aos perezeus. E sendo poucos, reunir-se-ão contra mim e me atacarão, e serei destruído, eu e minha casa. Jacó temia as repercussões políticas e sociais dessa ação impetuosa, e estava completamente ciente de que sua família havia feito um inimigo poderoso em Siquém. Mas para Simeão e Levi, a vingança havia sido necessária. Para eles, a honra de sua irmã fora restaurada. Mas, por outro lado, a paz havia sido quebrada e um pacto de sangue selado, cujas consequências reverberariam por gerações.
A vingança de Simeão e Levi não passou sem consequências. Embora a ação tenha sido vista como uma vitória pessoal, ela trouxe consigo um peso emocional e espiritual profundo para a família de Jacó. Depois do massacre em Siquém, Jacó ficou devastado. A reação dele foi clara: o medo das represálias e a consciência de que suas ações haviam colocado toda a sua família em perigo. O peso moral dessa vingança não foi ignorado. Quando Jacó estava em seus leitos finais, ele fez questão de pronunciar uma maldição sobre Simeão e Levi. O momento em que Jacó abençoa seus filhos antes de sua morte é significativo. Em Gênesis 49, 5, 7, ele expressa sua ira contra os filhos que haviam tomado a justiça em suas próprias mãos. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são armas de violência. Ó minha alma, não entre no seu conselho, nem no seu ajuntamento. Ó minha honra, não se associe a eles, porque na sua ira mataram homens, e na sua vontade desmembraram bois. Jacó amaldiçoa Simeão e Levi, dizendo que suas tribos seriam espalhadas entre as outras tribos de Israel. O que isso significa? A maldição de Jacó trouxe um grande impacto sobre o futuro das tribos de Simeão e Levi. Enquanto outras tribos de Israel receberam terras próprias, as tribos de Simeão e Levi foram distribuídas de maneira dispersa e sem uma porção de terra própria, o que pode ser interpretado como uma consequência direta de sua violência. Embora Levi fosse escolhido para ser a tribo sacerdotal, não há dúvida de que o massacre em Siquém marcou um ponto de inflexão no destino das tribos de Israel. Jacó sabia que, apesar de serem seus filhos, suas ações impiedosas tinham que ser corrigidas de alguma forma. A justiça de Deus seria feita e o peso dessa vingança seria carregado por gerações. O que podemos aprender com a história de Diná e seus irmãos? Esse relato não é apenas sobre vingança e violência. Ele também nos convida a refletir sobre os princípios mais profundos de justiça, misericórdia e as consequências de nossas ações. Por outro lado, a resposta de Jacó ao expressar sua preocupação com as repercussões dessa vingança nos ensina uma lição de prudência. Ele não negou o sofrimento de Diná, mas sabia que a verdadeira paz não poderia ser alcançada por meio da violência. Quando ele amaldiçoou seus filhos, Simeão e Levi, não era apenas uma punição, mas uma tentativa de restaurar a justiça de Deus, que não se baseia na vingança, mas na misericórdia e na redenção. Além disso, a história de Diná nos lembra da complexidade da justiça divina. Deus muitas vezes não age de forma imediata ou como esperamos, mas Ele tem um plano que ultrapassa nossa compreensão. Ao olhar para a história de Diná e o massacre de Siquém, podemos ver como até os momentos de dor e erro fazem parte do cumprimento do propósito divino.